Assinale a alternativa que apresenta o termo independente de x na expansão binomial de x ao quadrado mais 1 sobre x elevado a 6 elevado a 8. Então vamos lá, primeiro a gente tem que descobrir o que significa essa expansão binomial. E a expansão binomial que a gente mais conhece, né, que a gente mais trabalha aí em questão aí de escolar, é esse aqui, ó, que é o produto da soma, né? Esse daí a gente decora, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas nós temos aí expansões para ao cubo, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6 e tudo mais. E aí, essas expansões elas vão ficando cada vez maiores, né? Porque eu estou elevando, estou fazendo mais multiplicações. E aí, de um modo geral, quando eu tenho, por exemplo, a mais b elevado a n, levando em consideração o que a gente tem ali de mais simples, que é ao quadrado, o que acontece ali com os expoentes do a? Eles vão diminuindo. No primeiro termo eu tenho a ao quadrado, aqui eu tenho a elevado a 1, e no terceiro nem aparece, seria o a elevado a 0. E com b ao contrário, ele vai subindo. Ele começa com b elevado a 0, ou seja, nem tem, o b elevado a 1 e o b ao quadrado. E ali, esporadicamente, a gente tem algum número multiplicando ali essas letras. E na expansão binomial, tem uma fórmula, né, que a gente consegue ver como que é a expansão dela. Então, aqui, inicialmente, em cada termo, a gente vai ter essa notação aqui. Para quem não lembra, né, para quem não está familiarizado aí, vou botar um NP com a linguagem de análise combinatória. Isso daqui é a mesma coisa que n fatorial sobre p fatorial ou n vezes, né, n menos p fatorial. Em alguns lugares, né, você também vai ver np a p ou n em cima, p embaixo, enfim, né, depende aí de onde você está acompanhando, de onde você está vendo aí essa questão, beleza? E aqui, como eu tinha falado, né, o termo a, ele começa com o maior expoente, que é o a elevado a n, e depois vai caindo, e o b começa com o menor, que seria o b elevado a 0, e depois vai subindo. Esse daqui é o que a gente chama de primeiro termo da expansão binomial. O segundo, a gente vai ter aqui o n1, certo? Na mesma ideia aqui de baixo, né, fazendo essa análise combinatória aí. A gente vai ter o a elevado a n menos 1, nota, né, que ele está caindo, e o b está subindo, aqui vai b elevado a 1. Esse aqui é o nosso segundo termo de qualquer expansão binomial. E aí, é claro, né, a gente vai até o último, que seria o nn, e o a elevado a 0, certo? Porque ele vai caindo até desaparecer. E o b elevado a n, ele vai só aumentando. Beleza? Então, esse aqui seria o último termo. No caso aqui, t elevado a n. Então, nas nossas expansões binomiais, eu posso ter vários termos, né? Nesse caso aqui do problema, o elevado a 8 vai me dar uma expansão com 9 termos. E aí, se eu quero simplesmente um termo ali do meio, eu não preciso fazer a expansão toda. Tem uma fórmula para isso. E a fórmula, vou botar aqui para vocês. Deixa eu só puxar isso aqui para lá. Para cá. Tá? Puxa para cá. Como que vai ser essa fórmula, né? Eu vou escrever ela aqui, depois a gente comenta ela. Ela vai ser tp mais 1 igual a np elevado a n menos p e o b elevado a p. Essa aqui é a nossa fórmula, tá? Para qualquer termo ali dentro da expansão binomial. É claro, né? Pode parecer muito difícil. Pô, professor, tem p mais 1, n menos p e tal. Calma, né? O que essa fórmula me diz, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular o primeiro termo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o p igual a 0. Porque o p igual a 0, eu vou ter aí o t
de 0 mais 1, certo? Seria o P mais 1, que daria o T1. Se eu quiser pegar o segundo termo, teria que calcular com o P igual a 1, que seria aí o T1 mais 1, que é o T2, certo? Segundo termo. E por aí vai. Então, o termo depende do valor do P, certo? Então, a gente tem que descobrir aí, nessa expansão, qual é o termo, olhando lá a pergunta da questão, qual é o termo que é independente de x. O que seria um termo independente de x? É aquele termo que só tem número, né? Ele não vai ter mais a letra x. Então, vamos ver o que a gente tem desse nosso problema, que eu vou escrever aqui embaixo, para a gente não se perder. Tá? Esse é o termo que aparece aí no problema. Tá? Então, se eu fizer uma analogia do que eu tenho com a nossa expansão aí em forma de termo geral, o que eu tenho? Eu tenho que o meu A é o x ao quadrado, o meu B é 1 sobre x elevado a 6, tá? Aqui eu vou mudar logo. Ao invés de eu trabalhar com 1 sobre x elevado a 6, eu vou trabalhar com x elevado a menos 6, tá? Vou inverter aí o expoente para valor negativo. E aqui vai ficar x elevado a menos 6, tá? Para facilitar aí logo as nossas contas. O n é 8. Então, para trabalhar ali com a nossa fórmula, falta aí somente o P, que é um valor que inicialmente eu não sei. E se eu encontrar qual é o valor desse P, de uma forma aí correta, eu consigo encontrar qual é o termo que eu quero, que é o independente de x, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar esses valores que eu dei aqui, né, que eu peguei do problema, e substituir na nossa fórmula, tá? Então, eu vou ter t de p mais 1 igual ao n, que é 8, certo? Isso aí é fixo. O p vai depender de cada termo, tá? E aí o a é o x ao quadrado, isso está elevado a n menos p, ou seja, 8 menos p, vezes o b, que é x elevado a menos 6, vezes p elevado a p, tá? Esse é o que eu tenho. Agora, lembrando, né, o que é um termo, que ele disse aí, independente de x? É aquele termo que não tem x. Ou seja, tudo que eu tenho x aqui tem que sumir. E aqui, como eu tenho só multiplicação, como é que eu vou fazer um termo de x sumir usando só multiplicação? Isso só vai acontecer quando x for igual a zero. Porque aí qualquer número elevado a zero vai dar 1. E aí o termo que tem x vai sumir, beleza? Então, vou focar somente nessa parte, tá? O 8p não vou focar porque não vai interferir nisso. Eu só quero que essa segunda parte, ou seja, x elevado a 2, 8 menos p, seja igual, vezes x elevado a menos 6, que está elevado a p, seja igual a x elevado a 0. Quando isso acontecer, o termo com x vai desaparecer. Então, aqui eu tenho potência de potência, então x vai ser igual a 16 menos 2p, certo? 2 vai multiplicar tanto um quanto o outro, tá? E aqui o menos 6 ele vai multiplicar pelo p. Então, vai ser x elevado a menos 6p, tá? E aqui o x elevado a 0, que é o que eu quero que aconteça. Aqui eu tenho multiplicação de números com a mesma base, então eu vou repetir a base e somar. Então, vai ficar com 16 menos 2p menos 6p igual a x elevado a 0. Então, aqui eu posso ainda somar, né? Fazer ali o 16 menos 8p, somando 2p com 6p, juntando, né, as minhas dívidas, que é um número negativo. E aqui, como eu tenho números com a mesma base, são iguais, então os expoentes têm que ser iguais, né? 16 menos 8p tem que ser igual a 0. E aí jogo o 8p para o outro lado. Então, 16 sobre 8 igual a p, o p igual a 2. Então, aqui eu já descobri qual é o p que vai me retornar o termo independente de x, tá? Ele quer saber qual é o termo, então ele quer saber qual é o número que vai aparecer ali na expansão, em que vai ter só um número solto, né? Sem nenhum x junto dele.
Então agora a gente vai, agora que a gente já descobriu, né, que o P vale 2, eu vou pegar justamente o que a gente tinha aqui, certo? E vou substituir com esses valores que a gente encontrou aí, tá? Aqui é P, né? Então, o que era P, eu vou trocar por 2. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 mais 1, 8 de 2. O 8 menos P vai ficar 8 menos 2. E aqui elevado a P vai ficar elevado a 2. Nota que eu escolhi esse P igual a 2 justamente para isso daqui da x elevado a 0, que vai dar 1. Então, essa parte aqui é a parte agora que eu não vou me preocupar, porque isso aqui vai dar 1. E qualquer coisa multiplicada por 1 vai ser igual àquela outra coisa. Então, eu vou me preocupar somente com isso daqui. Isso daqui que vai dar a resposta aí do problema. Então, aqui eu vou ter, ó, T3, né, que seria 2 mais 1. Então, seria o terceiro termo em que isso vai acontecer. Terceiro termo que vai sumir o x. E aqui só vai sobrar o 8, 2 a 2. Certo? Porque isso aqui vai ficar vezes 1. E qualquer coisa vezes 1 vai dar qualquer coisa. E isso daqui, como a gente viu lá inicialmente, estamos aí na análise combinatória, certo? Então, NP a P vai ser igual a 8 fatorial, 2 fatorial e 8 menos 2 fatorial. Ou seja, 8 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial. E aí eu vou desmembrar o 8 até chegar no 6, que é para eu poder cancelar. 2 fatorial, opa, 6 fatorial, e aí eu corto, né? 6 com 6, 2 por 8 vai dar 4, e 4 vezes 7 é 28. Então, esse daqui é o termo, terceiro termo vai ser só 28, que é independente de x. E o 28 é a letra C de Cláudio.